Já estamos de volta, gente. Já estou com o nosso próximo convidado. Recebo agora aqui no nosso estúdio o economista Guilherme Damasceno. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigado você, Tati. Guilherme, a gente vê hoje um termo sendo usado aqui no Brasil, mas é muito recente, né? Economia solidária. Antes de a gente começar a nossa entrevista de fato, eu queria pedir primeiro para você explicar esse termo, até para o pessoal de casa entender melhor a proposta dessa nossa entrevista de hoje. Legal. O que é essa economia solidária, inclusive agora em tempo de crise? Tem muita gente em casa sentindo aí as consequências dessa crise no país. Com certeza. A economia solidária é uma alternativa para a gente até escapar dessa situação de crise, né? A economia solidária é uma nova forma, não tão nova porque ela já tem algum tempo, aqui no Brasil está difundindo melhor recente. Agora, mas é uma forma diferente da gente gerar trabalho e gerar renda. Na economia solidária, o trabalhador é o dono do seu próprio negócio. Então, a gente vê muito exemplo de economia solidária quando a gente está falando de associações, de corporativas, de clubes de troca. Então, cada um é parte do negócio, participa das decisões, participa da produção, da geração dos bens, geração de renda. Como é que funciona? Um exemplo, assim. Varia muito, e a gente tem vários tipos, né? Vou citar como exemplo, por exemplo, cooperativas de artesãs, né? Hoje, os empreendimentos solidários relacionados ao artesanato são o segundo maior tipo de empreendimento hoje no país. A ideia é você reunir um grupo de artesãs, todas elas são donas do negócio, elas compartilham os lucros. A economia solidária tem essa noção de cooperação, solidariedade entre seus membros. Todo mundo trabalha, mas todo mundo divide. Todo mundo trabalha e todo mundo divide. Então, todo mundo participa das decisões também. E isso é muito bom para quem está buscando abrir seu próprio negócio, né? No cenário que a gente está vivendo hoje, informalidade, desemprego, a economia solidária é uma alternativa para você buscar uma fonte de renda. E quando você se associa com outras pessoas nessa ajuda mútua, nessa colaboração, você acaba conseguindo algumas vantagens em termos de linha de crédito, em termos de acesso a canais de venda, distribuição dos seus produtos. Então, uma alternativa interessante aí nesse cenário que a gente está vendo hoje no país. Burocraticamente, né? A questão de documentação, isso é um processo fácil? A economia solidária, ela não necessariamente precisa estar regulamentada. A gente tem empreendimentos solidários que estão na informalidade ainda. Então, não há necessidade de você procurar um advogado, constituir juridicamente um empreendimento solidário. Depende do grau de complexidade do seu empreendimento. A gente tem empreendimentos mais simples até empreendimentos mais complexos. A gente tem, por exemplo, situações em que empresas que estão entrando em falência, os próprios trabalhadores, para manterem seus postos de trabalho, para não acabarem desempregados, eles acabam fazendo um acordo e arrendando os meios de produção da empresa e acabam assumindo a responsabilidade pelo andamento da empresa. E esse tipo de empreendimento é mais complexo. Mas um empreendimento mais simples, reunir suas amigas para montar uma cooperativa, uma associação de artesãs, por exemplo, é algo que não necessariamente precisa dessa burocracia toda, estar legalizado, constituído juridicamente. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho o papel das mulheres na economia solidária, né? O nosso público, vou respeitar muitos homens que nos acompanham, porque outro dia até levei puxão de orelha. Tati, você sempre manda beijo para as meninas e os meninos que acompanham, então beijo para os meninos. Mas, de fato, a audiência feminina do programa, ela é maior. Então, se você pudesse orientar, inclusive, e falar um pouquinho para a gente, né? A mulher nessa economia solidária, acaba sendo uma alternativa interessante para essa comerciante? Sim, com certeza. Sempre que a gente se une, a gente acaba se fortalecendo. É uma alternativa interessante para as mulheres conseguirem buscar uma melhoria no seu padrão de vida, um incremento da sua renda. É uma forma diferente, às vezes até você pode complementar a sua renda atual, se você já tem uma profissão, você já tem sua rotina de trabalho normal. Através da economia solidária, você pode encontrar uma nova forma de incremento de renda. Você não precisa abrir mão necessariamente do trabalho que você já tem hoje para estar inserida no empreendimento da economia solidária. E sempre que você faz isso, principalmente quando você está começando e você faz isso em parceria com outras pessoas, a chance de você ter um resultado positivo, o empreendimento dar certo é muito maior.
E aí, por exemplo, se a gente for trabalhar, não sei, na questão mais agrícola, né, de plantação, que também é muito comum no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem até um exemplo aqui. O João vai plantar o tomate, o Carlos vai pegar esse tomate, vai fazer o processo para fazer aquele molho de tomate. E aí a Maria lá vai fazer a embalagem para armazenar, colocar o rótulo e vender. Então, esses 3 profissionais, na verdade, eles não têm um chefe, eles trabalham juntos, cada um com a sua função, a sua tarefa naquele processo. E os lucros de todos esses processos, né, desde a plantação ali de tomate até a venda final daquela massa de tomate, daquele molho de tomate, isso é dividido. Se a gente puder, grosseiramente, seria um exemplo. Isso, com certeza. A gente fala que na economia solidária, cada trabalhador, cada um tem direito a um voto. Então, todas as decisões são tomadas em conjunto, democraticamente, com a participação de todos. E é legal esse exemplo que você deu, porque não necessariamente na economia solidária todos têm que desempenhar a mesma função. Então, uma associação de artesãs. A gente pode ter algumas situações mais complexas que cada um desempenha uma tarefa diferente, complementar. Então, pode ter um produzindo, outro embalando, outro distribuindo e outro vendendo. E todo mundo se complementa, todo mundo tem acesso aos lucros, todo mundo participa das decisões, aí que está o diferencial da economia solidária. No país tem até a Secretaria, né, Nacional de Economia Solidária. Isso. Está ligado ao Ministério do Trabalho. Foi um avanço recente, né? Veio de 2003 a Secretaria. E a gente tem outros fóruns também. Tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária hoje. Cada estado tem desenvolvido seus próprios fóruns de discussão, vários municípios já têm também estruturas de economia solidária para estarem fomentando cada vez mais esses empreendimentos, né? Apesar de ser algo que já existe há algum tempo, é muito incipiente ainda. Hoje a gente está falando de cerca de 30 mil empreendimentos de economia solidária no país. E a gente responde por uma parcela pequena ainda da produção de renda. Hoje, a economia solidária acaba movimentando 13 bilhões de reais por ano. Se for ver, é menos de 1% do PIB. Então, tem um potencial muito grande de expansão ainda, de estar ampliando a participação na economia do país. Acaba sendo uma alternativa também para lidar, né, com essa crise que a gente está enfrentando. As pessoas percebem isso na hora de fazer a compra no supermercado. Muitas pessoas também, empresas demitindo muitos funcionários. Você sabe que até hoje na hora do almoço, na maquiagem, a gente estava assistindo o jornal e comentou, né? Minha empresa demitiu só nesse começo de ano 200 funcionários, a outra 70 funcionários. Eu tenho até um dado aqui, gente, preocupante. A gente teve aqui uma relação do próprio IBGE, em março, se eu não me engano, 280 mil pessoas passaram a procurar emprego, porque foram, né, aí demitidas. E aí 280 mil pessoas é muita gente. E a gente percebe, inclusive, muito próximo, né, da gente, esses casos de pessoas sendo demitidas em função dessa crise. E acaba sendo uma alternativa para lidar com essa crise, né, Guilherme? A própria economia solidária. Seria uma solução? É uma alternativa. A Argentina utilizou a economia solidária para superar aquela crise que ela viveu no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Qual que foi a ideia? Você juntou a comunidade e tudo que se produzia na comunidade ficava na própria comunidade. Então, quando a gente fala de economia solidária, a gente algumas vezes fala de moeda social. Então, às vezes, as comunidades criam uma moeda social que só circula dentro da própria comunidade e ela é utilizada para fazer essa troca. Então, eu estou produzindo algum bem, através da moeda solidária, outra pessoa vem e compra esse bem de mim, eu vou lá e compro o bem que o outro está produzindo. Assim, toda a renda gerada acaba sendo utilizada na própria localidade. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem um exemplo disso. Em Palmira, na Fortaleza, a gente viu um exemplo muito bacana de economia solidária funcionando nesse sentido. Eles criaram uma moeda própria na localidade, porque eles perceberam que tudo o que eles recebiam, eles acabam, todo o recurso que eles tinham, eles acabavam gastando fora da comunidade. Então, toda a renda produzida acabava indo para fora. Então, eles resolveram criar essa moeda local de circulação só nessa localidade, para que a renda ficasse lá dentro. E teve um salto muito grande na qualidade de vida. Progresso, né? No progresso da localidade. Então, a economia solidária é uma alternativa bacana para a gente superar a crise. Guilherme, você como economista, quais seriam as dicas que você daria para aquelas pessoas que estão em casa buscando emprego, né? Ou até uma recolocação no mercado de trabalho? Eu acredito que nesse cenário de crise que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ser cada vez mais criativo,
para tentar se inserir no mercado de trabalho. A gente pegar alguma coisa que a gente sabe fazer bem, que a gente gosta de fazer. A gente viu hoje no programa vários exemplos de pessoas que conhecem alguma coisa, fazem um ofício, um artesanato. Então, se você pegar seu talento, aquilo que você gosta de fazer, e você se juntar com outras pessoas que têm um talento parecido com o seu, pode ser um caminho. Acho que a economia solidária mostra isso para a gente. Então, não precisa buscar necessariamente uma colocação formal, tradicional, que já existe. Hoje, se a gente usar a nossa criatividade, a gente consegue se inserir no mercado de trabalho também. E como economista, pergunto também, tem alguma dica financeira, se é que eu posso usar esse termo, né? Para quem está nos acompanhando, mesmo quem está empregado, enfrentando a crise, e aí até quem está desempregado nesse momento, né? Qual seria a dica financeira que você compartilharia com essas pessoas? Uma dica no momento de crise é a gente sempre conseguir poupar um pouco do que a gente recebe. Como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nos próximos meses, o ideal é a gente pegar uma parcela do nosso salário, uma parcela daquilo que a gente tem guardado e se precaver, deixar para usar lá na frente. Na sua avaliação, Guilherme, você acha que esse ano será um ano difícil também? Esse segundo semestre, ele deve manter, né, essa alta taxa de desemprego, preços altos nos supermercados? Ou você acha que para o segundo semestre as coisas podem melhorar? É melhor o pessoal ficar atento? Ou você acha que, de fato, o pior já passou? Vai ser um ano muito difícil ainda, Tati. O ano inteiro. Os economistas, o mercado está prevendo uma recuperação só em 2017. Agora, só 2017? Só 2017. O ano que vem também deve ser difícil. O ano que vem ainda vai ser difícil. E o segundo semestre vai ser muito difícil. A perspectiva é que o desemprego no segundo semestre continue a aumentar. Os preços provavelmente vão continuar subindo também. Então, é legal a gente buscar alternativas, se precaver, para que a gente consiga passar por esse momento atribulado da economia do país. E aí a gente tem, então, como alternativa a economia solidária, o próprio artesanato que a gente sempre divulga aqui, abre espaço. Certeza. Acho que o pessoal em casa pode até unir as duas coisas. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai divulgar os contatos do Guilherme, economista que está participando hoje conosco do nosso bate-papo. Tem o telefone e o e-mail, vou colocar no vídeo, copiem, anotem e vou reforçar também falando, o telefone é o 19 98404 5000. 8404 5000. E o e-mail contato@guilhermedamaceno.com.br. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada, viu, Obrigado pela gentileza você. da participação. Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer foi meu. Vou para mais um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma dica de arte, técnica do crochê endurecido. Volto em instantes.